A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento aos nossos devocionais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 10, no versículo 17 a 31, que diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhe o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tomou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, pais ou mãe, filhos, campos por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e últimos serão os primeiros. Então, meus amados, aqui nós podemos ver que o dinheiro, não só para aquele rapaz, mas até hoje em dia, é o maior ídolo, aquele que tem maior adoradores desse século. Muitos se casam, divorciam, matam e morrem por causa de dinheiro. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que não há como servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e ao dinheiro, às riquezas. Então, nós também já vimos neste canal, tem um vídeo aqui que vai nos falar que o dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Esse jovem, ele teve a maior oportunidade da sua vida. Ele foi a pessoa certa a Jesus, ele fez a pergunta certa e ele ouviu a resposta mais certa ainda. Mas, infelizmente, ele tomou uma decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Jesus Cristo e ao reino de Deus. Ele amou mais as coisas temporárias deste mundo do que a salvação eterna da sua alma e um lugar no céu. Esse jovem tinha muitas qualidades que nós queremos para nós mesmos, para nossos filhos. Ele era jovem, ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha sonhos. Ele tinha muitas riquezas, era um homem de posição de destaque e cumpria os mais rigorosos e rígidos padrões morais. Entretanto, todos esses atributos que dissemos não poderiam preencher o vazio do seu coração, o vazio da sua alma. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual, tanto que ele vai a Jesus e pergunta: O que me falta ainda? Aos olhos do mundo ele tinha tudo para ser feliz, mas algo lhe faltava, o seu coração ainda estava vazio. Na verdade, nada neste mundo, a não ser o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, pode preencher este vazio do nosso coração e da nossa alma. Essa infinita sede de Deus, nada pode preencher a não ser o próprio Deus. Ele estava sedento pela vida eterna, pela salvação eterna. Algo que o dinheiro que ele tinha não poderia comprar. Então ele faz uma pergunta válida: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
Hoje vemos muitas pessoas assim, materialmente têm tudo que se pode pensar, são invejados por outras pessoas, mas no fundo são pessoas vazias, tristes e deprimidas. Esse jovem, mesmo sabendo que vivia uma vida correta diante aos olhos dos homens, tinha a consciência de que ele ainda não tinha a vida eterna. Então ele foi a Jesus, se humilhou, se ajoelhou aos pés de Jesus e buscou o único que poderia dar a resposta que ele tanto buscava. A palavra diz que ele foi amado por Jesus, porque Jesus o olhou e o amou. Jesus viu o seu conflito interno, Jesus viu o seu vazio, Jesus viu nele o desespero e se importou com ele. Porque esse jovem estava enganado a respeito da salvação, porque achava que a salvação era algo externo. Esse jovem não esmiuçou o seu coração e não imaginava o quanto os seus bens eram um ídolo para ele, dominavam a sua vida. Ele via a salvação como algo externo, algo como mérito dele mesmo, e não como um presente, uma dádiva de Deus. Ele queria obter a sua salvação por obras e não pela graça. Quero ajudar muitos a entenderem aqui, à luz das Escrituras, que no dia do juízo, Deus não vai colocar as suas boas obras numa balança e as suas más obras de outro lado. Não se trata de um saldo positivo das suas obras. A salvação eterna consiste naquilo que Deus fez para nós e não naquilo que nós fazemos para Deus. É o que Deus fez para nós através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu em nosso lugar. A vida eterna é um presente de Deus, é uma dádiva divina. O jovem rico ainda não tinha consciência de quão pecador ele era, pois pensou que as suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Porém, a Escritura diz que nossas justiças são como trapos de imundícia diante de um Deus santo e justo. Mas então, o que faltava a este rapaz? Faltava um novo nascimento, faltava regeneração. Tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre isso, não deixe de ver. Faltou ele buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não queria renunciar os seus ídolos. E um ídolo é tudo aquilo que ele e nós colocamos na frente de Deus. Isso inclui a sua família, isso inclui filhos, cônjuges, seu trabalho, qualquer coisa. Nada pode estar acima de Deus. Jesus vai mostrar a ele que falta algo em sua vida e o desafia a tomar uma decisão radical através de 5 ações. Jesus vai dizer: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele deve renunciar a tudo aquilo que ele idolatra antes de viver sob o senhorio de Cristo. E não se engane, não há um meio termo aqui, não há em cima do muro. Ou você está com Cristo ou não está. Em cima do muro ele já é de Satanás, Satanás está satisfeito com quem está em cima do muro. Então esse jovem, ele rejeita a Cristo, ele rejeita a vida eterna. Ele saiu dali mais triste do que quando ele chegou, porque ele rejeitou a maior riqueza que existe, aquela riqueza que jamais perece. Assim, o homem rico no mundo se torna um miserável diante de Deus. E que fique claro aqui, meus amados, que Jesus não está condenando a riqueza desse jovem, ele não está condenando a sua riqueza. Eu também trabalho muito para ser rico, mas ele está condenando a confiança na riqueza, como sendo um Deus na vida dele. Porque a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor exagerado ao dinheiro. Há pessoas ricas que são muito, mas muito piedosas, porque a riqueza é uma oportunidade de glorificar a Deus e amar e servir ao próximo. Aqueles que recebem riquezas nesse mundo são chamados ao ministério de ajudar os menos favorecidos. Jesus desenhou para todos eles ali que é impossível para aquele que confia no dinheiro se salvar. Tanto que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, pelo furo de uma agulha,
do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram chocados com aquela resposta, então perguntou: Senhor, então quem pode se salvar? Que mensagem difícil. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens, sim, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Na verdade, tudo é possível ao que crê. Então Pedro, sempre Pedro, tomando a frente, apresentou eles, os discípulos, como o oposto desse jovem e disse a Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro está nos ensinando que seguir a Cristo é o maior projeto de vida e vale a pena seguir a Cristo. Muitos discípulos deixaram suas atividades profissionais, alguns deixaram sua família, outros foram até perseguidos pela sua família e muitos perderiam tudo nessa vida para seguir a Cristo. Tem um vídeo aqui também no canal que fala do irmão Medi, não deixem de ver. Mas não é deixar de qualquer forma. Cristo vai falar que é para deixar por amor a Ele e o Evangelho, é deixar pela motivação certa, porque nós não servimos a Deus e a Jesus por aquilo que eles fazem por nós, mas por quem eles são, por quem Deus é e por quem Jesus é. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor da glória, Ele é o Filho de Deus. E Jesus foi muito enfático, falando que muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Deus vê as coisas da perspectiva da eternidade e não da perspectiva humana. Aqueles que adotam a postura de servos aqui serão os primeiros na vida celestial. E você, o que tem te impedido de entregar completamente a sua vida a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sonde o seu coração e peça que o Espírito Santo te revele essa verdade a vocês. Jesus exigiu desse jovem, Ele está exigindo de você e de mim, que nós que queremos herdar o reino de Deus, a vida eterna, 100% de nós, nada menos. Que você possa amar a Cristo de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Que você e sua família tenham sim riquezas nesse mundo, mas que vocês tenham principalmente sucesso e riqueza na vida eterna. E que nada e nem ninguém neste mundo possa te separar de Deus, em nome de Jesus. Amém?